Diziam os romanos, por meio do poeta satírico Juvenal, que para manter a plebe satisfeita bastava fornecer panem et circenses, pão e circo. Não era apenas um comentário irônico sobre os costumes de Roma, mas um diagnóstico político profundo. Um povo alimentado e entretido é um povo distraído, alheio à liberdade, confortável na própria servidão. Séculos depois, Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, pintaria um retrato ainda mais inquietante. Não a opressão brutal de um tirano, mas a manipulação suave de um Estado que administra prazeres, garante estabilidade e anestesia a alma. Quando a mente é ocupada apenas por estímulos e recompensas imediatas, a liberdade não é reivindicada, é esquecida. Pascal já advertia que a distração, divertissement, é o grande mecanismo humano para fugir da reflexão sobre a própria condição. E Tolstói e Dostoiévski, cada um à sua maneira, exploraram o drama de indivíduos que, diante da possibilidade de liberdade moral e espiritual, preferem a segurança do hábito, mesmo que este venha embalado em correntes invisíveis. Dostoiévski, em Os Irmãos Karamazov, pela boca do grande inquisidor, revela essa tentação. O homem não quer liberdade, quer pão, e alguém que lhe diga o que fazer. Otto Maria Carpo, ao percorrer a história da literatura, apontou como os regimes, imperiais, aristocráticos ou democráticos de fachada, aprenderam a manipular o imaginário coletivo, criando mitologias, heróis fabricados e narrativas que desviam o olhar da realidade. No Brasil contemporâneo, o roteiro não é original, apenas adaptado. Em 2014, enquanto se investiam bilhões em estádios faraônicos para a Copa do Mundo, muitos deles hoje subutilizados ou em ruínas, a promessa era a de que aquilo projetaria o país no cenário global. O que se projetou, de fato, foi um espetáculo para consumo imediato, uma orgia de superfaturamentos e contratos ilícitos. O povo, de camisa verde e amarela, gritava nas arquibancadas, enquanto nos bastidores se assinavam aditivos milionários e se drenavam cofres públicos. A história se repetiu em diferentes escalas. Recentemente, vimos o governo do Rio de Janeiro destinar milhões para um show da cantora Madonna, enquanto hospitais padecem de insumos básicos e escolas públicas sofrem com a falta de professores. O argumento oficial foi retorno turístico e projeção cultural, justificativas que Juvenal reconheceria de longe. Não se trata de atacar a artista, mas de expor a lógica perversa. A prioridade é manter a festa, mesmo que a casa esteja caindo. O dilema moral que se impõe ao cidadão é este. Quando aceitamos passivamente que o Estado utilize nossos recursos para nos entreter, enquanto negligencia suas obrigações essenciais, não estamos apenas sendo enganados, estamos participando do engano. É confortável acreditar que a corrupção é coisa de Brasília ou dos políticos, mas a engrenagem só funciona porque há um público disposto a aplaudir, desde que o pão seja farto e o circo grandioso. A questão, portanto, não é se o Estado brasileiro é corrupto ou ineficiente. Isso é dado histórico. Mas se nós, como sociedade, estamos dispostos a romper o pacto silencioso que sustenta o espetáculo. O Império Romano caiu, mas a fórmula sobreviveu. O pão moderno são os auxílios e benefícios que aliviam a fome imediata. O circo é a overdose de eventos, novelas, jogos e shows que ocupam o imaginário coletivo. O que Huxley temia não era que nos proibissem de ler, mas que não quiséssemos mais ler. O que Juvenal denunciava não era o pão em si, mas o custo que ele tinha, a renúncia à participação política real. E o que Dostoiévski nos alerta é que, quando o homem escolhe a segurança da escravidão ao risco da liberdade, ele perde não apenas os direitos, mas a própria alma. E aqui fica a pergunta que cada telespectador deve se fazer. Queremos realmente liberdade, com todos os riscos, responsabilidades e incertezas que ela traz? Ou estamos satisfeitos em trocar o voto, a consciência e o futuro por mais um ingresso para o grande espetáculo do Estado? Porque no fim, todo império sabe. A barriga cheia e a mente vazia não marcham por liberdade.
marcham para a fila do próximo show. Como indicação bibliográfica, apresentamos a obra de George Orwell, 1984. Publicada originalmente em 1949, a distopia futurista 1984 é um dos romances mais influentes do século XX, um inquestionável clássico moderno. Lançada poucos meses antes da morte do autor, é uma obra magistral que ainda se impõe como uma poderosa reflexão ficcional sobre a essência nefasta de qualquer forma de poder totalitário. A segunda indicação é a obra de Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Enquanto Orwell alerta para a opressão por meio do medo e da vigilância, Huxley mostra o perigo da opressão suave, feita pela sedução e pelo prazer. É o complemento perfeito para entender como um Estado pode controlar não apenas pela força, mas pela manipulação da vontade. Exatamente a ideia que exploramos sobre Pão e Circo.